A graça e a paz do Senhor Jesus. Como é bom estar com você para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu quero saudar a toda a igreja que está reunida neste momento para louvar e adorar o nome do Senhor Jesus. A você que está conosco pela primeira vez, a Igreja Batista em Silvíria e a todos os irmãos ao redor do nosso país e do mundo. E neste momento, ouve a palavra do Senhor através desse vídeo. Que Deus possa edificar a sua vida e abençoar a sua casa e o seu lar. Eu quero iniciar o nosso culto lendo um texto com você. Vamos abrir as nossas Bíblias e eu quero convidar você a ler comigo Efésios capítulo 3, verso 20 e 21. Um texto que o nosso irmão apóstolo Paulo deixou à igreja de Éfeso. Vamos estar lendo esse texto. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. E a ele, este culto que oferecemos é a ele e unicamente a ele. E possamos com muita alegria no nosso coração render a ele nesta noite todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, porque o Senhor tem cuidado de nós e Ele é bom, infinita é a sua bondade. Com muita alegria no nosso coração, vamos dar o nosso louvor e a nossa adoração a Ele, o único que merece ser adorado nesta noite. Vamos com muita alegria louvar a Deus. Antes de louvarmos, vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele abençoe o nosso culto. Feche seus olhos neste momento, vamos falar com o Pai. Pai, nós apresentamos o nosso culto a Ti. Pedimos a Ti, Senhor, que receba este culto e que seja, ó Pai, agradável ao Senhor. Nós damos a Ti honra ao Teu nome, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Teu favor tem estado sobre as nossas vidas e nós confiamos em Ti. Senhor, abençoa, Pai, este culto que Te oferecemos em honra ao Teu nome. Seja exaltado, glorificado em nome de Jesus. Agora vamos louvar ao Senhor. E a primeira canção que eu quero junto com os irmãos louvar A Alegria Está no Coração. Vamos com muita alegria louvar. E se você puder me ajudar, me ajude aí na sua casa com as palmas e cante comigo essa canção se você conhece. A alegria está no coração, quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Vamos usar uma tropa e saltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia. Posso usar uma tropa e saltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia. Porque Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso usar uma tropa e saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. De novo, aleluia, 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 aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia, 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 aleluia.
já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Só quem tem esse amor de Jesus pode entender o que nós cantamos. Sim, esse amor que nos dá vida, que mudou a nossa sorte, que nos faz encontrar regozijo mesmo nos dias mais difíceis de lutas e de batalhas. Sim, esse amor, o amor que vem do Pai, direto do coração dele, que possamos nos abrigar neste amor, que possamos mergulhar as nossas vidas neste amor, porque é ele quem nos sustenta, quem move a nossa história. Agora eu quero, junto com você, cantar aquela canção que diz: quero conhecer Jesus. O que pode nos impedir de ver a face de Deus? O que pode nos separar do amor de Deus? O nosso orgulho. Nosso orgulho pode nos separar, fazendo-nos andar longe dos estatutos dele, fazendo-nos andar longe do querer dele. Por isso, que possamos converter os nossos corações a Deus e nos arrepender dos nossos maus caminhos. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Queremos mais e mais. Eu quero conhecer Jesus. Senhor, nós precisamos de Ti. Precisamos da Tua presença em nossas vidas. Só o Senhor pode curar as nossas feridas. O meu orgulho me tirou do jardim. Trai-me, Senhor, a humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Declare que fica assim: meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Mais uma vez declare: meu amado é o
Toma as nossas famílias, Pai. Toma as nossas vidas, Senhor. Precisamos de Ti. Edifica em nós o Teu reino. Precisamos do Senhor nas nossas casas. Nós consagramos os nossos lares a Ti. Derrama da Tua Shekinah, derrama da Tua graça em cada lar que está Te ouvindo neste momento. Está abrindo o seu coração para receber as Tuas boas novas. Yeshua, Jesus, adentra os lares, toma os corações. Nós Te chamamos. Oh, vem, vem, Jesus, vem até nós. Precisamos de Yeshua. Cante ao Senhor. Obrigado, Jesus, pela Tua doce presença entre nós. Enche-nos, enche a nossa casa, enche as nossas vidas. Toma-nos nas Tuas mãos. Toma-nos nos Teus braços, porque precisamos de Ti. Necessitamos do Senhor. Essa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Esse é o nosso momento do nosso dízimo e a nossa oferta. E possamos com muita alegria no nosso coração, com disposição, diante da presença do Senhor, ofertar e dizimar ao Senhor, porque o Senhor tem nos chamado a esse tempo. A palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios que nós possamos ofertar a Ele e dar a Ele com gratidão, na medida que nosso coração se propõe, sim, com alegria. Queridos, você que está conosco, nos visitando pela primeira vez, participando conosco deste culto pela primeira vez, não se sinta constrangido, é nosso momento como igreja, e fazemos isso com muita alegria no nosso coração, porque entendemos que esse é o projeto de Deus para as nossas vidas, e assim fazemos com gratidão. E você que deseja, então, devolver o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor, os meios de fazermos isso, através da conta que vai aparecer no final do vídeo, ou se não, indo ao templo e entregando lá no templo. Você vai entrar no corredor da igreja e na porta lateral tem uma plaquinha escrita: entregue seu dízimo ali, se você pode entregar o seu dízimo e sua oferta. Lembre sempre de anotar no papelzinho ali o seu nome, se é dízimo, oferta, real missionário. E semana passada estive lembrando os irmãos da necessidade de devolvermos a Deus o nosso real missionário, de ofertarmos para missões. Missões necessitam neste momento do nosso cuidado, que possamos juntos como igreja nos fortalecermos nisso e ofertarmos com gratidão no nosso coração, com muito amor à obra do Senhor, investindo no reino dele. Então que a cada culto possamos dedicar um valor ali para o Senhor. Neste momento prepare sua oferta, ao final nós vamos estar orando pelos dízimos e pelas ofertas e consagrando ao Senhor. Então durante a semana você pode trazer no templo e entregar a sua oferta, o seu dízimo.
É um momento de pandemia, um momento que não podemos estar reunidos para fazermos isso no templo, mas fazemos isso pela fé, porque nós devolvemos o nosso dízimo, nós ofertamos a nossa oferta, entregamos o nosso real missionário e ajudamos aquele que tem necessidade por causa do amor que há no nosso coração e do Espírito Santo que habita em nós. Apenas nos reunimos como igreja porque somos corpo, e assim Cristo se alegra que a igreja dele esteja reunida, juntas, adorando o Senhor. Infelizmente, neste momento, nós não podemos estar no templo, mas estamos reunidos juntos, nesse amor, nesta mesma fé, na certeza que Ele tem ouvido o nosso clamor. Agora nós vamos louvar a canção Estou Seguro. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus, sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo teu poder, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus. Estou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus, sem cessar hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixarás, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. E possamos descansar no poder do Criador, daquele que realmente pode guardar as nossas vidas. Vamos orar ao Senhor neste momento? Feche seus olhos, vamos falar com o Pai. Pai, nós te agradecemos neste momento, ó Pai, pelos dízimos e pelas ofertas entregues diante do teu altar. Nós consagramos a Ti, Senhor, cada dízimo, oferta e real missionário dedicado ao Senhor. Que a mão do Senhor e a bênção do Senhor esteja sobre cada lar, ó Pai, derramando o teu favor e o teu cuidado. Guarde-os debaixo das tuas asas, derrame sobre eles a tua presença e que sejam impactados com a tua glória. Como é bom te louvar, como é bom render louvores e saber que o Senhor tem cuidado de nós. Bom é estar na tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus é muito bom, né? Podermos estar neste tempo estudando a palavra do Senhor juntos. Nós estamos já há algum tempo estudando a Bíblia toda em um ano. Aquele propósito, nós começamos em janeiro, de estudarmos a Bíblia, todos os livros dela. É claro que de uma forma muito superficial nesse primeiro momento, todos os livros da Bíblia durante o ano. Então, creio que em meados de janeiro, no mais tardar aí em fevereiro do ano que vem, nós estaremos terminando de estudar todos os livros da Bíblia, tendo um panorama geral de cada um deles. E hoje nós vamos estudar o livro de 1 Samuel. Deus usou muito esse profeta e nós vamos estudar um pouquinho sobre a vida dele, quais foram as narrativas desse livro, o que nos traz de ensinos para que possamos praticar em nossas vidas. Vamos orar, vamos pedir a direção do Senhor e que Ele possa nos guiar nesse
esta noite de estudo da palavra dele. Oremos ao Senhor. Pai de amor, nós estamos aqui reunidos por causa da tua graça e do teu favor. Reunidos em nossos lares neste momento por causa da pandemia, mas unidos no teu amor por causa da tua graça. Pedimos a ti, Senhor, que neste momento, por meio do teu Espírito, nos ensine toda a verdade. Traga à minha memória aquilo que a tua igreja precisa ouvir e abra o entendimento dos teus servos para que possam compreender toda a verdade da tua palavra. Que seja o Senhor através de mim e que este instrumento que é a internet possa alcançar o coração, Senhor, do teu povo através da sua santa palavra que é anunciada neste momento. Senhor, nós queremos que as nossas vidas estejam mergulhadas na tua palavra. Ela é um manual de vida para nós. Entendemos que só teremos uma vida bem-sucedida se for à luz da tua palavra. E por isso queremos, iluminados pela tua palavra, vivermos dias gloriosos na tua presença. E oramos em nome de Jesus. Amém. Abra comigo sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 12, verso 13. 1 Samuel capítulo 12, verso 13. Diz assim: Disse Samuel: Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. E se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. E ainda em Samuel, capítulo 15, verso 22, o texto diz: Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto em que obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou como rei. O tema central, o título nós poderíamos dar a 1 Samuel é Quando Nossas Escolhas Contrariam a Vontade de Deus. Bom, vamos dar uma olhadinha antes de entrarmos nos assuntos maiores do texto, ou fazermos um resumo do livro. Eu quero pontuar algumas coisas a respeito do livro. Primeiro, Samuel é um dos livros históricos, junto com Reis e Crônicas, que fazem parte dos livros históricos do Antigo Testamento. Eles contam a história desde o estabelecimento dos reinos de Israel, né? Vai contar ali os tempos de vitória e o tempo também as derrotas que Israel enfrentou e a divisão do reino que vai acontecer posteriormente. Bom, Samuel fica óbvio um dos ensinos de Salomão em Provérbios 14, 34, quando ele diz assim: a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos pobres. Olha, Salomão entendia isso, que a justiça de Deus, ele exalta as nações, ou seja, concede bênçãos às nações, mas o pecado leva à ruína dos povos. Sempre que a nação exaltava a Deus, Deus também a exaltava. Ou seja, sempre que a nação estava cumprindo com o seu pacto, com a sua aliança, dando os mandamentos do Senhor, cumprindo suas ordenanças, Deus abençoava a nação, protegia a nação. Mas quando os governantes, profetas e seus líderes pecavam, desobedecendo, apartando-se da lei do Senhor, quando o povo desviava-se do caminho do Senhor, o Senhor também retirava a sua bênção sobre eles. Isso fica nítido no texto em que lemos, e agora nós vamos ver isso também no tempo dos reis, acontecendo isso, a bênção de Deus sobre a nação, ou não, dependendo de como os líderes estavam, né? Se eles obedeciam ou não ao Senhor e os mandamentos do Senhor. É bem verdade que também pode ser observado tanto na história de toda a nação, em termos coletivos. Quando a nação ela se desviava moralmente e espiritualmente de Deus, Deus permitia que o mal assolasse a nação para que serviço de juízo, até porque Deus já havia anunciado
que eles receberiam bênçãos se permanecessem, mas também teriam consequências se desobedecessem à aliança. Isso lá com Moisés. Moisés já havia dito, se eles firmassem uma aliança com o Senhor, teria bênção, mas também teriam maldições se caso desonrasse o Senhor. Bom, os livros de Samuel, o primeiro e o segundo, que nós conhecemos, eles registram a transição ali do período dos juízes para o tempo dos reis. Samuel, ele foi o último juiz, que também foi o primeiro profeta da nação. É o primeiro profeta nacional. Depois nós vamos ver o tempo dos profetas agora, após Samuel. Foi Samuel também que ungiu o primeiro rei, que foi Saul, escolhido por Deus para dar início, então, ao reinado em Israel. Originalmente, Samuel não era 2 livros, mas apenas um único livro, o livro de Samuel. Não havia essa divisão. Ela veio acontecer devido ao trabalho da Septuaginta e da Vulgata. Eles entenderam que era necessária a divisão em 2 períodos ali, o livro de Samuel. Por isso existe 1º e 2 Samuel. Então, em 1488, a Bíblia hebraica, ela também assume essa divisão do livro de Samuel, passando a ter também 2 livros, 1º e 2 Samuel. Mas originalmente era o único livro de Samuel, um único cânon ali. A data e a autoria fica muito difícil, primeiro porque a autoria ela é desconhecida. Há uma tradição judaica, referindo-se a 1 Crônicas 29, que Samuel escreveu boa parte do livro e que foi complementada por 2 profetas, Natan e Gad. Isso é uma tradição judaica. Há mais também um pensamento que o livro de 1º e 2 Samuel tenha sido escrito por muitos autores, diversos autores, e depois reunidos, formando o livro de Samuel. Não há nenhuma coesão nesse sentido de quem é o autor. Então, o que nós podemos dizer é que tem uma tradição judaica, que aponta Samuel como principal, e Gad e Natan como os que complementaram a obra. Até porque ele narra depois da morte dele. E há um segundo pensamento que diz que foram muitos autores que fizeram, montaram, escreveram a história de Samuel e dos 2 primeiros reis. A questão da data. A data, se nós não temos coesão na questão da fonte, também não teríamos coesão com relação à data. A data também é algo que não há uma coesão. Alguns acreditam que foi escrito logo após o reinado de Davi, cerca de 1011 a 971 a.C., e outros já acreditam que a obra foi terminada por volta do ano 600 e alguma coisa a 550 a.C. Então, a questão da data e questão da autoria, nós não temos uma definição. Existem apenas alguns pensamentos, mas nada de fato comprovado. Bom, 1 Samuel nos ajuda a perceber que Deus é Senhor da história. O que nós vamos ver como tema então central é o Senhor como o Senhor da história. Os seus planos são realizados, então, mesmo diante da falha dos homens, mesmo diante dos erros humanos, Deus permanece Senhor de tudo isso, fazendo cumprir ali os seus planos para a humanidade. Nós vamos ver alguns propósitos de teologia, que é importante nós pontuarmos bem rapidamente. Primeiro, lembrando que o livro é um período de transição de liderança entre os juízes e os reis. Então, sai do momento em que os juízes eram aqueles que governavam a nação para o momento da monarquia, onde seria instituído um reino, um rei que seria levantado sobre a nação. Da sequência da história das guerras entre os filisteus e os israelitas, que inicia ali com os juízes,
Vemos isso fortemente na vida de Sansão, né? O conflito dele ali com os filisteus. O período dos juízes, nós precisamos pontuar que no período dos juízes, quem era o rei? Era Deus. Então a nação era teocrática, né? A teocracia era que governava a nação. A autoridade maior e o único quem era o rei da nação era o Senhor. As tribos estavam unidas por causa da aliança que tinham com o Senhor. E com o início da monarquia, isso vai se expressar de outra forma através da escolha de Deus do seu ungido, ou seja, aquele que estaria à frente da nação, né? Agora, o Senhor não era o único rei, né? Teria uma pessoa ali que estaria governando a nação e que obedeceria ao Senhor, ou pelo menos deveria obedecer ao Senhor. Para que Israel prevalecesse sobre seus inimigos, isso continuaria a valer. Era necessário a fidelidade à aliança e uma responsabilidade moral de Israel com relação aos estatutos de Deus. O pecado sempre resultaria no fracasso deles com relação ao cumprimento das suas tarefas, ou seja, haveria guerra, haveria morte, haveria desgraça no meio do povo se não cumprisse ali a aliança que tinham com o Senhor. A derrota que os filisteus trouxeram sobre os filhos de Eli, os filhos maléficos, nós vamos ver um pouquinho daqui a pouco sobre isso, e também sobre o reino de Saul, o tempo que o Saul, tido como o rei ímpio, né, por se afastar totalmente do Senhor logo após receber o trono, ele contrasta com a vitória de Samuel, né? Logo após Samuel se tornar o juiz e profeta da nação, sacerdote ali, Deus dá a ele vitória ao povo, levando o povo mais uma vez a um período de paz. E também, após o reinado de Saul, nós vemos Davi, que também conduz a nação para um tempo de paz. Isso contrasta aos dois, mostrando exatamente isso, né? Quando há desobediência da liderança e do povo, tem como consequência morte, guerras e derrotas. Quando há fidelidade da liderança e do povo, a vitória e a conquista no Senhor. Neste livro nós vamos ver essa continuação da dispensação da graça de Deus, que é a dispensação da graça. É Deus providenciando socorro à nação, né? Mais uma vez, Deus envia o socorro. Quem é o socorro que Deus envia para a nação quando eles pedem por libertadores, por alguém que os levasse a um tempo de paz? Nós vamos ver como resposta, no começo do livro mesmo, a própria vinda de Samuel, e depois a chegada de Saul, que embora foi um rei ímpio e desobediente, Deus o usou para efetuar o seu querer, e Davi é um rei segundo o coração de Deus, que também levou a nação a uma unificação e um tempo de paz durante seu reinado. O motivo da profecia e do cumprimento era para demonstrar ao homem, né? Nós vamos ver que Deus traz agora o profeta, a figura do profeta, e aí havia a profecia e o cumprimento da profecia. E tudo isso tinha como objetivo mostrar a vontade de Deus a respeito dos planos humanos, né? O que Deus disse que vai cumprir, se a nação fizer, se continuar daquela forma, Deus vai cumprir. E acontecia exatamente como Deus previa nas suas profecias. Também apontando para tempos futuros, como nós sabemos aí a vida do Cristo e até mesmo alguns profetas apontando para os últimos dias. A presença e a capacitação do Espírito Santo era muito forte neste tempo dos reis. Nós vamos ver que, assim como acontecia no juízo, em que o Espírito apoderava-se das pessoas ali que foram chamadas para cumprir o chamado, assim também acontecia na vida dos reis. A partir do momento que eles recebiam a unção, o Espírito de Deus estava sobre aquela pessoa, capacitando para fazer a obra a qual eles foram chamados. No caso, governar a nação, né, de forma
da forma que Deus desejava. Bom, claro, sempre Deus respeitou o nosso livre-arbítrio de escolha, né? Nós sempre tivemos o homem sempre teve o livre-arbítrio, pelo menos da minha perspectiva. E por isso Deus respeitava esse livre-arbítrio. Bom, agora vamos falar um pouquinho do livro. Vamos abrir 1 Samuel capítulo 1 e vamos olhar bem rapidamente ao livro todo. Bom, o livro começa falando do nascimento de Samuel. Nós vamos ver que Samuel ele nasce de uma forma milagrosa. Ana, sua mãe, ela era estéril e Deus concede a graça dela ser mãe, mas quando ela faz esse pedido, ela também dedica o filho ao Senhor, fazendo uma promessa que o seu primeiro filho, se Deus desse a ela esse filho, ela devolveria ao Senhor e o consagraria para a obra do Senhor. Bom, Ana, ela recebe esse presente divino e cumpre a promessa que faz ao Senhor de devolver o menino na casa do Senhor. Então ela entrega Samuel para morar na casa do Senhor e servir ali no templo. Samuel, ele não era levita, ele não era da tribo de Levi, mas ele autorizado a estar ali e auxiliar por conta da consagração que Ana fez de Samuel ao Senhor, sendo resposta de um pedido de oração. Bom, Samuel cresce entre os filhos de Eli. Ele tinha 2 filhos que serviam com ele na casa do Senhor e o auxiliava nas ofertas ali nos sacrifícios. O nome deles era Hofni e Finéias. Eles tinham também esse exercício de fazer o sacrifício do povo. O que nós percebemos que Hofni e Finéias, eles eram 2 homens que não temiam ao Senhor. Ao contrário, eles roubavam, eles pecavam, eles faziam o que era impuro aos olhos do Senhor. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 2, verso 12, diz assim: os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. Olha só. No verso 17 diz: o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Nós vemos que, então, os filhos de Eli são desaprovados por Deus por conta da sua conduta. E, em contrapartida, Samuel crescia e com um coração temente ao Senhor, coração voltado para Deus, diferente dos filhos de Eli. Samuel era um menino cheio da presença de Deus, tanto que o povo já percebia que Samuel era diferente. Samuel tinha a presença de Deus em sua vida. Um dia Samuel recebe o chamado de Deus, e nós sabemos aquela história que 3 vezes Samuel é chamado, vai até Eli então percebe que era o Senhor que estava falando com ele, explica como deveria responder ao Senhor, e ali o Senhor dá uma revelação a ele, porque naquele tempo já fazia muito tempo que Deus não falava, nem através de profecia, nem através de revelação, e Deus volta a falar com Samuel. Samuel recebe essa orientação de Deus e como deveria conduzir, e o que iria acontecer naquele tempo, já dizendo que por causa do desprezo dos filhos de Eli, haveria juízo sobre a casa de Eli. Não só Eli, mas também todos da sua família sofreriam a consequência. A nação sofreria a consequência. Os filisteus se levantam contra Israel. Eles perdem a primeira batalha, pedem para levar a arca para que o povo encontre força para lutar contra os filisteus, mas o que acontece é que os filisteus ganham a batalha, tomam a arca da aliança, matam Hofni e Finéias, os filhos de Eli, e são perseguidos. Poucos escapam, e alguns dos que escapam exclusivamente vai até onde estava Eli, e ali conta para Eli o que aconteceu. Eli fica tão desgostoso porque a arca do Senhor havia sido tomada, seus filhos haviam morrido, que naquele momento ele
cai para trás da cadeira, ele estava sentado numa cadeira na entrada da casa, ele cai para trás, bate a cabeça e quebra o pescoço e morre. É uma morte trágica. E a desgraça então cai sobre Israel, por conta da perda da Arca da Aliança e a morte do seu sacerdote. Naquele momento, então, Samuel assume o papel de Eli e começa a ser sacerdote sobre a nação. E o povo, então, percebe que Samuel era diferente, era um homem justo, um homem temente a Deus e que ele falava com a autoridade do Senhor. Bom, neste momento, após a morte de Eli, a história volta-se lá para os filisteus, mostrando o que aconteceu ali com o período que a arca ficou em território filisteu. Nós vamos ver que a arca fica em Asdod e Ecrom, ela passa por essas cidades e por onde a arca passa, eu não vou detalhar aqui, depois você lê, Samuel, por onde ela passa, tumores surgem nas pessoas, pragas como ratos e outras coisas advêm sobre as cidades, e o povo fica com tanto medo que manda a arca embora. Além, claro, nós vamos ver ali onde ela é colocada, se ela é colocada num templo, o ídolo que ali está é quebrado ou se curva diante da arca. E por medo, então, do Deus de Israel, pelo que eles sabiam que ele havia feito sobre o Egito, eles devolvem a arca para os israelitas. E ela volta para Israel e ali ela é encaminhada para o sacerdote Samuel, tem um período ali. E então Samuel se levanta como líder do Senhor e chama o povo para lutar contra os filisteus e subjuga os filisteus, os expulsando, e eles vão ter um período de paz. Os anos passam, Samuel tem filhos, se casa e tem filhos, mas os filhos de Samuel também não caminham na direção do seu pai. Samuel já estava ficando velho e os líderes de Israel começam a se preocupar, porque se os filhos de Samuel fossem substituí-los, eles poderiam trazer prejuízo. Olha o que a Bíblia diz a respeito dos filhos de Samuel. Está em 1 Samuel capítulo 8, verso 3. Mas os filhos dele não andaram em seu caminho. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por conta disso, já tinham visto a história de Eli, os filhos dele. Ele era um homem diferente, justo, mas os filhos eram pervertidos, maus. Agora Samuel também, um homem de Deus, um homem consagrado, justo, temente a Deus, mas os filhos, caminhando por um caminho de justiça, eles pedem um rei para Samuel. Eles dizem a Samuel: nós queremos um rei. Samuel se sente muito ofendido com tudo isso, mas vai consultar a Deus, dizendo: Deus, eles me rejeitaram como seu profeta, como seu líder, mas Deus disse para ele no verso 6, eu vou ler o finalzinho, verso 7 do capítulo 8, finalzinho dele diz: foi a mim que rejeitaram como rei, disse o Senhor. Assim como fizeram comigo desde o dia em que tirei do Egito até hoje, abandonam-me e prestam culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Então, Deus diz: olha, não é de hoje que esta nação tem me desprezado como um rei. Não é de hoje que eles têm me abandonado, prestando culto a outros deuses. Assim como eles me rejeitaram, eles agora estão rejeitando você como rei, como líder. Mas entenda, Samuel, eles estão rejeitando a mim como seu rei. Foi isso que Deus disse para Samuel, e disse para Samuel: vamos atender ao pedido. E aqui, fazendo aspas, existe a vontade soberana de Deus e a vontade permissível de Deus. A vontade soberana de Deus era que ele continuasse como rei da nação.
A vontade permissível de Deus foi que Deus permitiu que a nação tivesse um rei, como as demais nações tinham, como eles pediram. Então Deus concede. Deus então aqui vai mostrar para Samuel, Saul, um homem que tinha um porte de rei, bonito, sábio, humilde aparentemente, temente. Deus olhou para Saul e viu em Saul o potencial para ser um grande líder. Bom, Saul é ungido como líder, nós vamos ver o processo que Saul é ungido, alguns até zombam de Saul, não acreditando na sua liderança, mas Saul, na autoridade do Espírito de Deus, lidera a nação para uma guerra contra os amonitas. Os amonitas são vencidos por Israel, e agora, mais uma vez, a nação confirma ele. Agora, os líderes, vendo a ação de liderança de Saul, confirma como rei de Israel. Bom, Samuel já havia anunciado para Saul que haveria um momento que eles entrariam em conflito com os filisteus, mas que era para ele esperar por 7 dias, a partir do momento que fosse anunciado ali, né, que ele subiria e chegaria até onde eles estavam, e que Samuel consultaria Deus antes deles entrarem em batalha. Faria o sacrifício, levaria a oferta para Deus e consultaria. Bom, o que acontece é que Saul chega lá no lugar e Samuel, nós vamos ver que os israelitas estavam em desvantagem militar, havia muito mais filisteus. O texto fala que como a areia da praia, milhares de homens estavam acampados, marchando contra Israel. Saul sente medo, tanto medo que eles se escondem. O texto fala que eles se escondem nas cavernas, cisternas, onde podiam se esconder, eles se escondem. Mas ficam aguardando a chegada do profeta, porque a chegada dele marcaria então um momento da descida deles para a guerra. Saul espera os 7 dias, deu 7 dias, Samuel não chega. Saul, desesperado, com medo, os soldados começaram a ir embora, com medo da batalha, voltar para suas casas. Com medo de perder, Saul então resolve oferecer ele mesmo o sacrifício. Faz o sacrifício, e aí o texto diz que logo que ele terminou de ofertar ao Senhor, Samuel chega e já o repreende, dizendo o que nós lemos no comecinho, no verso 13: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse lhe obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. E nós vamos ver que Deus aqui já diz para Saul: o que você está fazendo, Saul? Você está desobedecendo às ordens do Senhor, e se você desobedecer às ordens do Senhor, o Senhor não vai com você. O Senhor tinha planejado estabelecer o seu reino, mas porque você tem demonstrado um coração desobediente, Deus não vai estabelecer o seu reino. Bom, nós vamos ver que aparentemente Deus dá mais uma oportunidade para Saul, e ele vence várias batalhas junto com o seu exército. Aí chega um momento, Deus dá uma ordem para Saul. Diz: Saul, você vai lutar contra amalequitas, não os poupe, mate os homens, mulheres, crianças, bois, ovelhas, camelos, jumentos, tudo. Não era para tomar nenhum animal, nenhum ser vivo. Era para destruir tudo. Essa foi a ordem de Deus. Vai que é a vitória de vocês, mas não tragam nada. Nem animal, nem pessoa, nem escravo, nada. Matem tudo. Porém, Saul encontra lá no meio dos amalequitas animais viçosos, bonitos, um gado bonito, ovelhas bonitas. E então, em vez de matar, ele traz, dizendo: vou levar para ofertar ao Senhor, em agradecimento pelo que o Senhor tem feito por nós. E aí chega Samuel e
ouvem o exército voltando da guerra e ouvem barulhos de animais. E aí Samuel pergunta a Saul: eu ouço som de animais, o que aconteceu? Saul tenta se explicar, tenta dizer que queria agradar o Senhor com o que fez, mas o Senhor o reprova. E aí nós ouvimos agora há pouco também o que diz o verso 22 do capítulo 15. Mas Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Bom, aqui Deus rejeita Saul como rei. E aí nós vamos ver uma segunda mudança. A partir daqui, Deus rejeita Saul e retira o seu espírito de Saul. Então Deus chama Samuel e manda ungir um dos filhos de Jessé, que tem por nome Davi. Então Samuel vai até Jessé, procura entre os filhos dele aquele que seria o rei. Nós vamos ver que Jessé apresenta os 7 primeiros filhos, todos Deus rejeita, então chama por último Davi. Então diz Davi era de pequena estatura, não era tido como um forte guerreiro, ele era ruivo e também aparentemente tinha sarna no rosto, tocava a lira, não tinha o porte, vamos dizer, para um rei, a aparência dos homens. Mas Deus vê o coração e não a aparência, como ele mesmo diz no verso capítulo 16, verso 7. Capítulo 16, verso 7. Deus fala para Samuel: o homem olha a aparência, mas Deus vê o coração. Então, nós vamos ver, a partir dali, Davi vai se destacar, vai vencer Golias, vai se tornar genro de Saul. Saul vai ficar com ciúmes e inveja por conta do destaque que Davi vai receber, por conta das vitórias nas guerras. Saul, então, começa uma perseguição a Davi. Nós vamos ver que Davi tem que fugir, ele foge, ele vai para muitas cidades, pessoas morrem por causa disso. Por exemplo, o sacerdote de Nadab, Davi se refugia ali naquela cidade, e depois Saul descobre que ele se refugiou ali, mesmo Nadab não sabendo da fuga de Davi, e que Davi estava sendo perseguido pelo rei. Mesmo assim o rei manda matar todos os sacerdotes ali. Davi então consegue refúgio em outras cidades, e ele passa a ser agora um fugitivo. Davi passa a ser um fugitivo e Saul passa a persegui-lo. Davi tem muitas vezes a oportunidade de matar Saul, mas Davi não quer, não toca, apenas avisa Saul por muitas vezes: tive a oportunidade de matar, mas não matei, porque Davi entendia que Saul era ungido de Deus e dizia consigo mesmo que não tocaria no ungido do Senhor. Chega uma certa altura, Davi precisa se refugiar entre os filisteus, ele foge para os filisteus. Os filisteus iniciam uma guerra contra Saul, e ele é obrigado a ir para esta guerra, só que ele fica na retaguarda. E para não entrar em conflito com os seus irmãos, Davi volta para a cidade onde ele estava, e chega lá, descobre que os amalequitas haviam saqueado ali sua cidade e levado as mulheres e os animais, os escravos, os filhos como escravos, haviam tomado tudo e levado embora. Eles choram, pranteiam, porque já não conseguiriam aparentemente resgatar essas pessoas, não sabiam nem para onde tinham ido, mas eles acabam deixando um escravo egípcio para trás, ali próximo, e eles encontram essa pessoa e o ajudam. Ele recupera o ânimo e ele conta para Davi onde estava. Davi vai e resgata as pessoas, consegue vencer os amalequitas e resgatar a sua família e os bens. E enquanto Saul estava guerreando contra os filisteus, Saul perde a guerra, Ali ele
ele perde a guerra, muitas pessoas morrem, principalmente da sua família, e ele fica mais um escudeiro no meio do exército filisteu. Para não ser levado como prisioneiro de guerra e ser humilhado diante dos outros filisteus, ele decide tirar a vida, pede para o seu escudeiro fazer isso, mas o escudeiro não faz, por temor. Então ele mesmo pega a sua espada, joga no chão e pula em cima dela, tirando a sua própria vida. Saul então retira a sua própria vida naquele momento e encerra então o livro de 1 Samuel com a morte de Saul. Nós podemos tirar algumas lições do livro de 1 Samuel. Primeiro, que Deus deseja pessoas segundo o seu próprio coração. Deus não deseja pessoas que queiram fazer o que vem na telha, mas pessoas que estão dispostas a obedecê-lo, a cumprir os seus mandamentos, a seguir as suas ordenanças. O que nós vemos é que Deus estava procurando alguém disponível a ouvi-lo e a ir em direção à voz dele, assim como os profetas e os juízes estavam fazendo, na sua maioria. Então Deus procurava um rei que fosse assim. E, tirando para nós, Deus está procurando pessoas que estejam submissas a eles, que abram o seu coração de fato a ele, ouvindo os seus ensinos e os seus mandamentos, para assim ser abençoado por ele. Segundo, nós vemos também que Deus é livre para escolher os líderes para conduzir o seu povo. Deus não escolhe segundo os nossos padrões. Às vezes nós criamos um modelo de liderança que nós criamos sobre nós, um tipo de igreja que gostaríamos de ter, mas é Deus. Nós precisamos entender que quem é o Senhor é Deus, quem é o Senhor da igreja é Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele escolheu Samuel, mesmo ele não sendo levita. Ele não era da tribo de Levi. Lembra que Deus consagrou lá em Deuteronômio, com Moisés, a tribo de Levi para servir na casa do Senhor, os descendentes de Arão também. E Samuel não era, mas Deus escolheu ele. Davi não tinha aparência de rei. Davi não tinha aparência de ser um líder, mas Deus escolheu ele para ser um líder. E foi um grande líder. Porque Deus a sua vontade é soberana. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da igreja. Então nós vamos entender que é Ele quem faz segundo a vontade dele. Segundo, terceiro, nós precisamos entender que o verdadeiro líder do seu povo é Deus. Deus colocou a exemplo, eu como pastor da primeira igreja batista em Silveira, mas o nosso maior líder, o soberano líder desta igreja é o Senhor Jesus. Eu sou apenas servo dele. E ai de mim se não obedecê-lo. Estou apenas para servi-lo e obedecê-lo, cumprindo ali a sua vontade soberana. E por último, a vida da nação ou de um povo é reflexo de como ele vive, moralmente e espiritualmente. Como é que está a sua casa? Como é que está a sua família? Como é que está a sua vida? Ela está um caos. Como é que está a sua moral? Como é que está a sua espiritualidade? Essas duas coisas caminham muito juntas. Se a vida moral estiver decaída, a vida espiritual vai estar decaída. Se a sua vida espiritual estiver decaída, a sua vida moral também vai estar. É preciso que a corrupção seja extirpada do nosso meio, que possamos tomar nosso coração enchendo da presença e da vontade do Pai, dos estatutos do nosso Deus. Se queremos ter uma vida abençoada por Ele, protegida por Ele, vai ter um tempo que nós vamos nos encontrar com Ele e prestar conta a Ele. E como é que nós vamos nos encontrar diante do nosso Pai? Como é que daremos conta de tudo que temos feito? Que possamos examinar o nosso coração. Talvez possa haver mais de Saul em nós do que de Davi. E se há, que Deus tenha misericórdia e que possamos nos arrepender a tempo e não manter a mesma dureza dos filhos de Eli, dos filhos de Samuel e até mesmo de Saul, intentando contra Deus. Não é
por querer fazer coisas boas que Deus se agrada, mas é porque obedecemos a Ele e fazemos a sua vontade. É isso que Deus deseja. Não importa onde você está. Se você é um Samuel no meio dos filhos de Eli, né, de pessoas descrentes, desobedientes e que estão alheias à vontade de Deus. Ou se você é alguém que tem crescido num lar de pessoas tementes, como o próprio Samuel. A sua decisão de seguir a Deus e os seus mandamentos é que vai fazer a diferença. Tenha um coração íntegro diante da presença de Deus. Seja abençoado pela glória dele na sua vida, na sua família. Deus deseja derramar a bênção e abençoar a sua casa. Abra o seu coração para o melhor de Deus. Deixa Ele cuidar de você. Tenho certeza. Você viverá dias de paz e de alegria nele. Vamos orar ao Senhor, vamos dedicar o nosso coração a Ele. Pai, nós nos alegramos pela Tua palavra. Hoje estudamos um pouquinho de 1 Samuel e como nos ensina esta palavra. Não queremos ser assim como estes homens que foram desobedientes ao Senhor. Queremos ser obedientes a Ti, cumprindo o Teu chamado e sendo, ó Pai, aceitos pelo Senhor, aprovados pelo Senhor. Queremos ser confirmados pelo Senhor e que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Precisamos de Ti, Senhor. Por isso nos arrependemos dos momentos em que temos tentado ajudar o Senhor. Nós não queremos Te ajudar, queremos apenas obedecer ao Senhor, porque o Senhor ordena a bênção na obediência e na submissão. E não está procurando sacrifícios, não está procurando pessoas que queiram fazer coisas para o Senhor, mas pessoas que queiram obedecer ao Senhor, fazendo o que lhe agrada. E assim queremos viver, Senhor, em obediência e submissão à Tua vontade, porque é esses que o Senhor procura. É assim que o Senhor deseja que vivamos. E é esta oração que fazemos na autoridade do nome de Jesus. Que Deus possa falar ainda mais através desse livro. Leia 1 Samuel. Abra o seu coração para aquilo que Deus está falando através de Samuel, a sua vida hoje. Creio que você vai ser tremendamente impactado pelo poder e o agir de Deus. Que Deus abençoe sua casa e sua família. Creio que você já tenha compartilhado ali na Igreja Batista, no WhatsApp da igreja. Se você não fez, compartilha conosco ou compartilhe aqui no link do vídeo. Nós, durante a semana, estaremos orando por você, como pastor estarei orando pela sua vida. Que Deus possa abençoar tremendamente a sua casa e a sua família. Eu quero orar por você, quero orar pela sua família. Envie seu pedido. Eu já, neste momento, estarei orando. Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos pela tua fidelidade, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Peço a ti, Senhor, que abençoe cada lar, cada família que está neste momento ouvindo a palavra do Senhor e recebendo a tua presença no seu lar. Peço que o Senhor responda aos pedidos de oração que eles fizeram neste momento e estão dedicando ao Senhor, clamando a ti pelo teu favor e pela tua graça. Atende, Senhor, o pedido de oração do teu povo e responde, Senhor, o clamor daqueles que se levantam a clamar por ti. Senhor, nos ajuda, Senhor, nos socorre, leva, Senhor, a libertação e a cura àqueles que necessitam neste momento. Cura também o nosso país, cura a nossa cidade. Pai, tira toda a incredulidade do nosso meio e que possamos, com muita fé, com muito amor ao Senhor, buscar a tua face e reconhecer-te como o nosso único Senhor e Salvador. Aquele que peleja por nós, aquele que nos guarda, guarda de Sião. Sim, Pai, nós nos curvamos diante de ti e nos rendemos ao Senhor, rendemos a nossa casa, as nossas famílias e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Foi um prazer estar com você, mas esta noite, podendo servir a Deus com você. Eu quero deixar alguns avisos, bem rapidinho. Bom, o primeiro aviso é que nós estamos tendo os nossos cultos normais. Sexta-feira, como hoje, às 20 horas, e domingo, às 19h30.
Eu convido você e sua família a estar conosco nesse próximo domingo, às 19h30, para juntos buscarmos a face do Senhor neste canal do YouTube. E nas quartas-feiras nós estamos fazendo o nosso culto doméstico e nós temos acompanhado via celular. Eu tenho enviado esse mesmo tipo de link, mas, claro, com o propósito do culto do lar. Acompanhe também, faça parte desse tempo em que as nossas famílias têm se voltado para o Senhor, buscado a face dele. Toda quarta-feira, nossas casas, nós estamos buscando o Senhor. Vem estar conosco às 20 horas neste canal YouTube, participando do culto do lar. Se você não faz parte de uma célula, fale comigo, para que você também faça parte de um grupo onde temos orado, intercedido uns pelos outros ali através do pequeno grupo. Infelizmente, ainda estamos em possibilidade de fazer o nosso culto na igreja, mas não impossibilitados de estarmos reunidos no poder de Cristo. Então, que possamos, com muita fé e com muito zelo, buscarmos a face de Deus, ainda enquanto se pode achar. Ainda que neste pequeno momento estamos impedidos de nos reunirmos presencialmente, mas nos reunimos em espírito. Porque assim a noiva de Cristo, ela prevalece nos dias maus. Nada pode deter-nos, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem tribulação, nem angústia, nem dor, nem morte. Nada pode nos separar. E possamos permanecer unidos. Que a nossa fé seja aquecida pelo poder do Espírito. E que logo possamos estar reunidos como igreja do Senhor, como cumpre o mandamento do Senhor, estarmos juntos na casa dele, adorando, e será um tempo maravilhoso. Logo, logo estaremos juntos. E Deus abençoe. Eu quero orar encerrando esse nosso culto a Deus, e foi um prazer estar com você na sua casa, um prazer estarmos juntos nesse momento servindo a Deus. Que Deus abençoe sua vida e sua família. Conte comigo. Se você estiver precisando de uma palavra, de um aconselhamento, nos procure. Estamos à disposição para servi-los no amor de Cristo. Vamos orar. Papai, eu te agradeço pela tua fidelidade, pela tua bondade, pela tua graça, com o qual tem nos cercado dia após dia. Eu peço, Pai, que o Senhor derrame sobre cada lar que está ouvindo esta mensagem, a tua presença. Embora estejamos encerrando este culto, mas nós pedimos que a tua presença perpetue-se sobre as nossas vidas e continue poderosamente sobre o nosso lar. Queremos mais de ti. Fala conosco, toma as nossas vidas nas tuas mãos. Que a tua paz, a tua graça, o teu favor esteja sobre os teus servos, em nome de Jesus. E Deus abençoe e até domingo.